Fala rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês podem ver, o sol tá bem de frente aqui pra mim, vamos gravar assim mesmo. Rapaziada, vamos falar sobre o caso aí do Bobadilla. Eu confesso pra vocês que me preocupa muito em como o São Paulo tá agindo nessa situação, principalmente aí em ter tomado uma atitude de tirar o Bobadilla logo quando acabou o jogo. Eu acho que aquela reunião, eu já vou comentar sobre isso aí com vocês, que eu acho que é bem importante a gente comentar sobre esse caso que está aí movimentando bastante, né, o cenário aí do São Paulo, as notícias, enfim. Galera, se inscreve no canal aqui embaixo, compartilhe com os amigos, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e não esquece de comentar aqui, mano, a sua opinião. Vamos fazer esse canal crescer novamente. A gente está aí vindo numa baixa aí nas visualizações, né, e tudo mais. Cara, vamos voltar a crescer novamente. Vamos ajudar aí o canal, certo? Então, deixe seu like, é muito importante, certo? Rapaziada, é o seguinte, vamos falar desde o começo? Vamos falar desde quando começou, desde quando aconteceu o fato? Foi o seguinte, teve uma discussão ali entre o Bobadilla e o atleta do Tadieres. Eu esqueci agora o nome, acho que é Navarro o nome dele, enfim. E aí, cara, o que acabou acontecendo? Segundo o jogador do Tadieres, o Bobadilla passou por ele, o Bobadilla que é paraguaio e que já teve um entreveiro com esse jogador aí há um tempo atrás, veio falar que o Bobadilla passou por ele e chamou ele de venezuelano morto de fome. Cara, eu acho assim que você acusar um jogador de fazer um bagulho desse, você automaticamente tem que ter provas e provas concretas, cabais, que realmente vai incriminar esse jogador. O Bobadilla cometeu um crime de xenofobia? Na minha humilde opinião, cometeu. Só que também é o seguinte, dentro do campo ali, cara, assim, não vou falar muito tempo atrás, mas sei lá, uns 10, 12 anos atrás aí, sempre teve esses negócios, sempre teve esse xingamento entre jogadores, seja de nacionalidade, seja de opção sexual, de brincadeira, sempre teve isso, rapaziada. Só que o Bobadilla fazer um bagulho desse, segundo o jogador do Tadieres, pra mim é de um erro absurdo. É a mesma coisa quando o Belmonte chamou o Abel daquilo lá. E aí ele teve que se retratar depois. É a mesma coisa, rapaziada. Então assim, se realmente for comprovado isso, o Bobadilla tem que ser punido pelo São Paulo. Ele tem que ser punido, sei lá, multa no salário, rescisão de contrato eu acho demais. Rescisão de contrato já é uma outra esfera. Já é uma rescisão imediata, já é uma parada aí por justa causa, né, querendo ou não. Então acho que é muito radical você pegar o atleta e rescindir o contrato dele. Agora, o jogador do Tadieres que falou que o Bobadilla fez isso, ele foi com duas testemunhas depois do jogo. Duas, tanto que ele ficou muito tempo no gramado abalado, não conseguia não conseguia jogar bola, tanto que ele ficou muito tempo parado com os jogadores do São Paulo e do Tadieres. Teve jogador do São Paulo que foi lá e meio que abraçou ele, ou seja, parece que realmente o Bobadilla falou aquilo lá, tanto que o Bobadilla ficou isolado ali na situação. O jogo recomeçou depois do gol de São Paulo, acabou o jogo. O Luciano pegou o Bobadilla e já foi arrastando ele para próximo do túnel. Ele desceu para o vestiário. O Zubeldia fez uma reunião, coisa que ele nunca faz. Ele fez uma reunião com os jogadores dentro do gramado quando acabou o jogo. Tá? Ele fez essa reunião quando acabou o jogo. Ele ficou ali cerca de 1 minuto e meio, 2 minutos, falando, até todo mundo descer para o vestiário. O São Paulo demorou cerca de uns 5 a 6 minutos para descer quando acabou o jogo. Depois disso, rapaziada, o que aconteceu? O Bobadilla foi pego por alguém do São Paulo, alguém pegou ele lá dentro, nem deve ter tomado banho depois do jogo, saiu com a roupa do corpo mesmo e foi embora do estádio antes dos caras descerem pro vestiário. Tanto que tem jogadores que falam que quando desceram pro vestiário, o sol já caindo, ó. Tanto que tem jogadores que falam que quando desceram pro vestiário não encontraram mais o Bobadilla. E nisso, os jogadores e o técnico do Tadieres estavam falando com a polícia referente a isso. Então assim, se você for ver, o Bobadilla era para ser preso em flagrante no Morumbi.
Só que assim, ele acabou saindo fora, né, quando acabou o jogo e sumiu. A polícia começou a ir atrás dele, chegou a intimação no CT de São Paulo falando que ele tinha que se apresentar para prestar esclarecimentos. A polícia começou a ver endereço, enfim, começou a fazer o levantamento ali. Foi aonde acabou acontecendo o quê? O jogador Tajeres, ele conseguiu 2 jogadores ali para poder provar realmente que o Bobadilha falou. A acusação ela é muito grave, ela é gravíssima. O São Paulo não tem espaço para isso, para cara preconceituoso, xenófobo, enfim. Não tem espaço para esse tipo de coisa dentro de São Paulo. E aí, cara, o que acabou acontecendo hoje? Hoje, a polícia obrigou praticamente Bobadilha a prestar esclarecimentos até amanhã. Então, assim, até amanhã o Bobadilha tem, né, para poder prestar esclarecimentos sobre o que de fato ele falou. Só que aí entra a cereja do bolo, entra a burrice do jogador. Por que o Bobadilha não fez o que ele fez ontem para a mídia, assim quando o jogo acabou? O Bobadilha veio falar, rapaziada, aí, fez um vídeo aí e tudo mais, e o São Paulo também fez uma nota oficial, falando que o jogador primeiro que foi atingido por uma ofensa, que ele foi atingido por uma ofensa, que ele foi ofendido primeiro e foi lá e revidou. Basicamente foi isso que ele quis dizer. Eu fui ofendido primeiro e revidei. Então eu falei que realmente ele é um venezuelano morto de fome. Sendo que na Venezuela todo mundo sabe como é que tá a situação. Cara, eu não sei realmente assim o que se passa na cabeça do jogador burro igual a esse. Porque se realmente o cara falou essa parada pra ele, ali no ato, no campo, ele foi lá e falou esse negócio péssimo, asqueroso de volta, que tem que ser punido também, independente do que ele fala, do que o jogador falou pro Bobadilha, cara, é um erro. É um erro, cara. Não tem o que falar. Então, assim, se o Bobadilha realmente falou isso e for comprovado que ele falou isso, coisa que tá, assim, convenhamos, tá muito nítido que realmente aconteceu alguma coisa. Cara, ele tem que ser punido, mano. Simples assim. Tem que ser punido. Agora, o que não pode é ele pegar e agir desse jeito, basicamente colocando a palavra dele contra a do jogador, sendo que no campo era para ele ter feito isso. Quem não tem culpa, meu amigo, dá a cara, vai lá e fala. Você nem isso fez. Então, assim, eu espero que esse caso aí seja resolvido o quanto antes. Segundo algumas informações, parece que o Bobadilha vai viajar com o São Paulo amanhã para Salvador para jogar sábado contra o Bahia, depois de prestar depoimento na polícia. Cara, lamentável, acho que no São Paulo não tem espaço para isso. A gente vive numa sociedade que já é preconceituosa em tudo, de cor, de política, de tudo, escolhas, tudo, rapaziada. E aí vem o Paraguai e fala isso com o venezuelano. Eu espero que realmente não tenha acontecido isso, mas tudo leva a crer que realmente aconteceu. Bobadilha, se você fez isso, cara, você vai pagar. Você vai pagar pelo seu erro. Porque um erro desse não pode passar impune. Por mais que é o São Paulo, que é o meu time, eu sou totalmente imparcial. Enfim, rapaziada, essa foi a minha opinião sobre esse caso aí polêmico. Se inscreve no canal aqui embaixo, como eu falei pra vocês. Ative o sininho de notificação e deixe seu like, mano, que é muito importante. Tamo junto, valeu!